Olha, desde o início do mês de março, nós estamos fazendo aqui pela TV Assembleia Legislativa uma série de entrevistas sobre a Síndrome de Down, que a partir de agora a gente vai chamar de T21. Hoje o nosso entrevistado é o médico Henrique Gomide, pediatra, está aqui com a gente ao vivo. Doutor Henrique, está tudo bem com o senhor? Bom dia, está tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Queria falar bom dia a todos os espectadores aí que estão nos assistindo e vamos conversar sobre a Síndrome de Down, mais conhecida agora como T21. Por que essa mudança, doutor? Olha, a Síndrome de Down é um sinais e sintomas que já estão há muito, 1860 e poucos, né, 64, descobriu essa síndrome, né, são características, né, faciais, as falas, hipotonia, atraso cognitivo, e falou o nome de síndrome, né. Então hoje a gente não acha que é um direito dessa pessoa ter esse nome, então a gente passou a chamar mais T21. Porque é uma condição, né? É uma condição genética, uma alteração genética, vamos dizer assim, e a pessoa nasce com alteração T21. E no dia 21 de março, por que 21 de março? 21 do cromossoma, 3 da trissomia. Certo. Doutor, qual a reação dos pais normalmente quando eles recebem o resultado do exame, que eles percebem que o filho tem essa condição da T21? Olha, a condição da T21, quando você descobre, quando você recebe essa informação, passa um trator na sua cabeça, né? Eu, como pai, pediatra, esposo da doutora Grace, médica pediatra, quando eu recebi essa informação, quando meu filho, Arthur, hoje de 3 anos, vou te falar, o doutor Henrique passou de moreninho para branquelo, tá? Fiquei branco igual... E foi um susto, né, na nossa filha, da nossa família toda, né? Foi difícil a aceitação, acreditar, né? E vem a parte religiosa, espiritual, que Deus, tem uma criança que vem no melhor lugar do mundo. Mas não, eu acho que a gente tem que respeitar os pais, você tem que respeitar a mãe e principalmente a alteração cromossômica, né? Que a síndrome de Down, a T21, não é uma doença, tá? Vou deixar bem claro, não é uma doença, é uma alteração cromossômica. Tá certo, e quais são os cuidados? Por exemplo, o senhor recebeu aquela notícia, o senhor falou que realmente foi um susto, não é isso? Como é que o senhor passou a agir diante dessa situação? Olha, como a gente pode fazer o diagnóstico da trissomia de 21? Você pode fazer alguns exames, né, intraútero, né, que é chamado de NIPT, né? Nós temos exames morfológicos, né, que é a translucência nucal, você pode fazer o exame morfológico de ultrassom e pode fazer a biópsia diretamente na placenta, do líquido amniótico, vamos dizer assim. Após você receber essa informação, quanto mais precoce, mais você vai atuar sobre essa criança, né? Uma sala de parto adequada, consistência de UTI, né? Porque a trissomia do 21, eles já nascem com alteração na tireoide, pode nascer com cardiopatia. Nós temos, assim, a trissomia do 21, a translocação e o mosaico, né? 95% das crianças que nascem com trissomia do 21, ela nasce com essas alterações. Pode ser alteração cardíaca, do coração, pode ser a flacidade, a hipotonia muscular da fala, e você tem que atuar o mais rápido possível. Vamos supor que ela nasce com alguma cardiopatia, já nasce em um hospital que tem assistência de UTI. Então, quanto mais precoce você saber o diagnóstico, você vai atuar mais sobre aquela criança. Agora, doutor, tem como perceber e descobrir antes, através de exame, antes da criança nascer, correto? Correto. Só que é um exame que nem todo mundo tem acesso, porque é um exame caro. Olha, lá fora, alguns países já fazem esse tipo de exame, que é o NIPT, né? Custa mais ou menos, na minha época foi 2.800, hoje já deve estar 3, 4 mil reais, né? É um exame caro. E o índice de aborto lá fora aumentou demais. Então, cada 1.000 crianças, uma nasce com síndrome de Down, onde eles fazem um aborto. Aqui no Brasil, a cada 700 um nasce com síndrome de Down. E aqui não está autorizado o aborto, porque não é uma doença. Então é uma alteração genética. Então ela vai nascer com algumas alterações cognitivas, cardíacas, tireoide. Então, assim, quando você recebe essa informação, você fica branco, pálido, você perde o chão e você tem que saber atuar o que você vai fazer da sua vida e com essa criança, quando você tem esse diagnóstico. O que mudou na vida do senhor? Tudo. Aumentou. Sim, eu vou falar que melhorou para melhor, por incrível que pareça. Porque eu, como médico pediatra há quase 20 anos, eu e minha esposa, né, médica pediatra intensivista, você olha o outro lado, você vai ter mais respeito às pessoas, você vai olhar perfeitamente para um lado que não era do seu dia a dia, né? Você vai ter empatia a outra pessoa. Eu abraço mais meus pacientes, eu tenho mais atenção aos meus pacientes, apesar que você não está feliz todo dia, né? Como repórter também, a gente pega muitas notícias ruins, é muito difícil você estar
nesse outro lado. E quando você está desse outro lado, não é fácil. Então você tem que trabalhar com a família, você tem que trabalhar com os amigos, você tem que trabalhar com os vizinhos, você tem que trabalhar com a sociedade. O Arthur já está com quantos anos? O Arthur é um lindo e maravilhoso rapaz de 3 anos, está na escola já, tá? Está no Educandário Vila Boa. Não tem que ter escola inclusiva. Ele tem que ser criado como uma criança normal, como toda outra criança. Ele joga bola, ele brinca, ele vai no cinema, então não tem diferença nenhuma. Você tem que respeitar, você tem que ter uma palavra que todo mundo nós estamos usando, chama-se autonomia. Tem que ter autonomia para a criança. Ele tem puxado a orelha igual o puxo do Arthur, ele tem todo o respeito, ele tem toda a educação, tem todo o carinho igual a toda criança que tem que ter. Não tem diferença. Doutor, eu queria saber o seguinte, por exemplo, quando o pai não consegue fazer esse exame antes, né, quando a criança nasce, já assim logo no nascimento, o médico já faz esse diagnóstico para perceber se ele tem essa condição da T21? Olha, a síndrome de Down, a T21, você já nasce com alguns sinais e sintomas, né? Que é aquele olhinho, que é aquele tracinho da mão, o dedo dos pés mais separados, aquela flacidez abdominal, né? Algumas alterações cardíacas, algumas alterações endócrinas, né? Que são imunodeprimidos normalmente. Então dá sim para você fazer diagnóstico assim, quando nasce a criança. E o correto após esse nascimento, você fazer o exame que é o cariótipo, que você vai ter a trissomia, né? Que a mãe nasce com 23 cromossomos e o pai com 23. Ao total são 46. Quando você colhe esse sangue da criança, você vai fazer o diagnóstico que tem um cromossomo a mais, por isso chama trissomia. Então dá sim para você fazer diagnóstico durante uma suspeita, né? A gente não faz diagnóstico. Tá, o senhor falou, descobrindo que tem essa condição da T21, quais são os outros exames necessários para fazer logo depois de receber essa informação e de confirmar? Vamos lá, tem que ser bem claro que não existe um médico específico para síndrome de Down. Tem um profissional, que é o pediatra, você faz o acompanhamento com essa criança. Tem alguns exames que a gente já faz precocemente, que é um teste de pezinho mais ampliado. Você faz o exame do eco do coração para ver se tem alguma alteração cardíaca. Faz os exames, né, da alteração da tireoide. Você faz algum acompanhamento com vitaminas, né? Ele tem o direito de fazer o aleitamento materno, tá? Ele tem o direito de sugar, tem umas crianças que conseguem sugar. Aí vem os outros profissionais. A gente tem que fazer o trabalho com a fonoaudióloga, o trabalho com a fisioterapia, com a terapia ocupacional. Então, é uma equipe multidisciplinar diante de uma criança. Ele tem muito mais... o dia a dia dessas crianças é todo dia. Ele tem uma terapia, ele tem fonoaudióloga, tem natação. Então, o dia a dia deles são assim... Eu falei, meu Deus do céu, esse menino é guerreiro. Então, assim... E, infelizmente, né, não é todos que têm essa... força, é caro uma criança com síndrome de Down. Então, assim, a gente tem que olhar, são 270 mil crianças no Brasil. Então, o governo tem que dar uma atenção a mais a essas crianças. E na parte de cardiológica, como é que é? As alterações cardíacas mais comuns é uma CIA e CV, né? A abertura do coraçãozinho em cima e embaixo. Muitos deles têm que fazer cirurgia, outros não, faz só acompanhamento com ultrassom, com cardiologista. E outra coisa que eu queria ressaltar também é com relação às vacinas, né? Eles têm direito a vacinas especiais, o portador da trissomia 21, que é a Pavemizumab, que é contra do vírus essencial respiratório, que está em alta agora nessa época do ano. Então, você que tem filho com trissomia 21, corra atrás dos seus direitos. Um dos seus direitos é a vacina adequada. Tá certo. Doutor, leva um abraço para o Arthur. Ele vai adorar. Ele está lá na escola, lindo, maravilhoso, é o xodózinho da escola, é carismático. Não é assim, eles recebem esse termo, né, síndrome do amor, do coração, mas todas as crianças são amorosas. Nós temos que respeitar todas as crianças e vamos dar autonomia para essas crianças, trissomia 21. Está na dúvida? Entre no site Movimento Down, Movimento Cromossoma 21, tem vários sites e vamos estudar. E vamos respeitar os pais, principalmente, e vamos respeitar nossas crianças. Tá certo. Olha, volte mais vezes. Nós conversamos com o Dr. Henrique Gomide, pediatra, né, falando sobre a síndrome de Down, a T21. Muito obrigado ao senhor. Boa semana. Eu agradeço. Boa semana a todos. Boa semana a todas as mães portadoras, né, que têm filhos com trissomia 21.
e vamos nessa luta. E a palavra hoje que eu vou deixar bem claro chama-se autonomia. Vamos dar autonomia, deixa os nossos filhos crescerem, que eles vão ser lindos e maravilhosos, e a sobrevida está a cada dia aumentando, de 65, 70 anos. E vamos que vamos. Vamos embora, com muita autonomia. Gente, eu quero chamar a sua atenção porque a Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa realizou uma programação voltada para a Semana da Água. O evento aconteceu no Auditório Carlos Vieira e reuniu estudantes da rede pública estadual, representantes da SEMAD, da SEDUC e também da Saneago, além, claro, da comunidade. A reportagem é da Edrisa Borges. As fotos mostram um lugar preservado e cheio de vida. Este é o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. Os registros foram feitos por alunos da rede pública e se tornaram uma belíssima exposição que fez parte das atividades da Semana da Água, com o encerramento nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa de Goiás, exatamente no Dia Mundial da Água, 22 de março. Não foi só algo assim de diversão, trouxe mais uma experiência mesmo, foi algo que ao mesmo tempo a gente estava se divertindo, mas a gente estava se aprendendo também. Qual a mensagem que você tira desse trabalho, Emily? Que assim, a gente tem que preservar, né? Que a gente tem que cuidar da natureza, cuidar do que, assim, é natural, é nosso, é para nós, entendeu? E a gente tem que preservar, cuidar mesmo. Foi um momento rico, foi uma oportunidade que os meninos amaram. Teve aluno que chegou a confessar lá que nunca tinha andado, feito uma trilha, nunca tinha andado pela natureza. Então eles ficaram encantados, como vocês podem ver pela exposição das fotos que eles mesmos tiraram. Durante o evento organizado pela Comissão de Meio Ambiente da Alego, em parceria com a SEMAD, a SEDUC e a Saneago, foi preparada uma extensa programação com palestras, debates e entrega da premiação Plantadores de Água. O objetivo da semana é reforçar a importância das discussões sobre a preservação dos recursos hídricos e sua influência no meio ambiente e no clima. Estamos lançando mais um instrumento de gestão de recursos hídricos previsto na política, que é o Sistema de Informações, no caso, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Estado de Goiás, onde teremos informações sobre chuva, vazões, disponibilidade de água. Todos juntos, principalmente com educação também. Nós temos alunos aqui hoje, a SEDUC também participando ativamente das atividades da Semana da Água, para que a gente consiga proteger de fato a água e a gente ter água durante muito tempo e com a qualidade e abundância. A anfitriã do evento, deputada Rosângela Rezende, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, destacou a necessidade da participação de todos na luta pela preservação do nosso bem mais precioso, a água. É muito importante uma ação conjunta de toda a sociedade, dos municípios e dos órgãos fiscalizadores, tanto do Executivo, através da SEMAD, da Saneago, da SEDUC, como da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Então, realmente, uma semana intensa, muito produtiva e que a gente acredita que gera muitos frutos. Vamos falar agora sobre animais, principalmente sobre maus tratos a animais. É claro que é triste quando a gente percebe que alguém está maltratando um bichinho, né? A gente vê tanta imagem horrorosa, mas existe lei, é caso de polícia, da cadeia. Mas será que essa lei já é suficiente para a gente proteger esses bichinhos e punir quem desrespeita tudo isso? Nós vamos conversar agora com o advogado criminalista Gabriel Fonseca. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito bom dia. Bom Prazer dia. Enorme, satisfação estar aqui com vocês hoje, tratando desse assunto muito importante para a nossa sociedade. Doutor, por exemplo, hoje, quem maltrata animal, se for pego pela polícia e condenado, pode pegar que pena? Hoje, nós temos uma pena severa para quem maltrata ou um cão ou um gato. Essa pena é de 2 a 5 anos. Certo. Mas se tem algum tipo de maus tratos contra outros animais, tem a pena de 3 meses a 1 ano, é uma pena bem mais baixa. Mas qualquer tipo de maus tratos já é incidido nessa pena. Tá, vamos começar então com cães e gatos. 2 a 5 anos de reclusão mais multa. Isso. 2 a 5 anos de reclusão mais multa. No sistema carcerário brasileiro, a gente tem que entender que essa pena máxima de 5 anos não pode levar alguém a cumprir pena em regime fechado. Ela pode levar alguém a cumprir pena em regime semiaberto. É diferente.
Mas, mesmo assim, é uma pena severa e que pode gerar vários transtornos para quem comete. O senhor falou severa, então não precisaria mudar. Nesse caso, não. Eu acho que mesmo sendo severa, poderia ser um pouco mais severa, para inibir cada vez mais esse tipo de atitude. E para o regime fechado? E para o regime fechado, eu acredito que sim. Por quê? Porque hoje em dia a lei ela se adequa à situação do ser humano. E o ser humano ele tem um amor, um carinho muito grande pelos animais. Cada vez mais a gente vê esse tipo de situação. Muita gente trata um animal como um filho. Muita gente, às vezes, que não pode ter um filho, não tem condição, tem um animal ali e trata ele como um filho. Então eu entendo que para esse tipo de animal, cão e gato, que é a maioria no cenário doméstico familiar, a pena poderia ser mais alta, passar de 8 anos, para que a pena possa ser cumprida em regime fechado. Agora, quando não se trata de cão e de gato, vamos falar da pena? Vamos. Aí a pena é bem mais branda. A pena passa de ser a 3 meses a 1 ano. Essa pena, o que pode acontecer com uma pessoa que é incidida nesse tipo de crime? Pagar uma multa, pagar uma cesta básica, cumprir algum tipo de serviço comunitário. Aqui a gente tem uma ressalva para a caça de javalis. Aqui no Brasil a gente não tem muito a cultura de caça, mas é permitido, tem jurisprudência que entende, que permite essa caça de javali por se tratar de um animal que destrói plantações. Então, assim, permite nesse caso. Nos outros casos não é permitido. Agora, em relação aos outros animais, aos outros bichos, mesmo se matar, é essa pena pequenininha? Não, a morte é mais uma qualificadora. Sim. Dentre essa pena, seja para animal silvestre ou para cães e gatos, que são penas diferentes, qualquer um dos casos, se tiver o resultado morte, tem um aumento de 1/3 da pena. Ou seja, a pessoa foi condenada, se configurou maus tratos e desses maus tratos o animal morreu, aumenta ali 1/3 dessa pena que já foi aplicada. Mesmo aí, nesse caso aqui de 2 a 5 anos, aumenta 1/3. Aumenta 1/3. Tanto para esse caso quanto para de animais silvestres. Se ele for condenado, por exemplo, a 5 anos, mais 1/3. Mais 1/3 dessa pena. Agora, nesse caso aí, doutor, a gente percebe hoje com tantas câmeras espalhadas, a gente acaba recebendo as imagens e a gente percebe o quanto o ser humano está maldoso, né, com os animais, né? Muito maldoso e assim, a gente sempre destaca que é importante quando alguém se deparar com alguma situação de maus tratos, tiver notícias, souber de testemunhas, conseguir produzir ali alguma imagem, alguma foto, que encaminhe, que entre em contato com a Polícia Civil para que as providências sejam tomadas. Com essas denúncias a gente inibe esses atos e faz com que cada vez menos isso aconteça. Pois é, às vezes a gente pensa, mas maltrato é bater, judiar do bichinho, não. Deixar sem comida e sem água também. Também é maltrato. A lei, ela classifica maus tratos como várias atitudes. Tortura psicológica, tortura física, falta de alimento, falta de higiene para o animal, falta de um ambiente adequado para a vivência dele. Às vezes o animal que tem necessidade de fazer muitos passeios, deixar de passear com o animal. Então, quem tem um animal doméstico tem que saber que também tem responsabilidades. E se não tiver essa responsabilidade com os animais, vai ser... Cuidar da saúde. Tem que cuidar. Todo tipo de saúde, higiene, todo tipo de situação tem que cuidar do animal. Agora a gente percebe muitos flagrantes acontecendo pelo Estado, de maus tratos, as pessoas, a polícia agindo. Essas pessoas estão sendo condenadas? Quando chega lá na justiça, como é que está? Hoje em dia, com o aumento dessa pena, porque essa pena de 2 a 5 anos, ela aumentou em 2020. Então, assim, não é muito tempo. E cada vez mais a gente vê a sociedade mais apegada aos animais e, consequentemente, essa pena vai aumentando. E a gente vê que o poder público tem feito um bom trabalho. Tem que relembrar que precisa de prova para condenar alguém. Sem prova não tem condenação. Testemunhal só não serve? Testemunhal serve. Se for testemunha que viu o fato, que confirma que aconteceu, serve. Pode ser suficiente para condenar. E o poder público tem batido em cima, a gente vê cada vez mais políticos com projetos que falam sobre esse tipo de cuidado que as pessoas devem ter. A gente vê juízes e delegados com causas animais que batem firme nessa tecla. E eu vejo que o poder público tem agido sim muito forte nesse tipo de causa. A gente percebe a Delegacia do Meio Ambiente, né, o delegado Luziano de Carvalho, atua muito nesse sentido também, recebe denúncias e age. Agora, eu queria saber do senhor, por exemplo, do Poder Público Municipal. Né? Vamos falar de uma prefeitura. O que ela deveria montar para fazer esse trabalho, para evitar e também para ajudar a combater esse tipo de crime? Eu vejo que o poder público, cada vez mais, ele tem que ter ações de prevenção para esse tipo de caso. Instalar cada vez mais câmeras de segurança em todos os lugares do município, ter mais construções de ONGs que fazem esse tipo de trabalho com animal, que recebem animais de rua, que fazem serviços de doação. Todo esse tipo de serviço que a prefeitura fazer em cima desse tipo de trabalho vai ser relevante para a sociedade e vai evitar cada vez mais esse tipo de caso.
Doutor Gabriel, a pessoa vendo uma situação como essa, quem ela procura primeiro? Polícia Civil. Entrar em contato com a Polícia Civil, fazer a denúncia, produzir o máximo de prova que conseguir e levar até o conhecimento da polícia. Aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos uma delegacia de meio ambiente, né, que cuida disso. Mas se a pessoa falar, não, eu quero ir no 22º distrito, ela pode ir ou não? Não, tem a competência certa. Certo. E a competência certa é da Delegacia do Meio Ambiente, porque essa lei de maus tratos, ela está dentro da lei de crimes ambientais, que resguarda a fauna e a flora do Brasil. Então, aconteceu qualquer tipo de crime contra os animais, tem que ir até a Delegacia do Meio Ambiente. Mas e quando for no interior que não tem lá não tem a Delegacia de Meio Ambiente? E aí? Certo. Quando não tem uma delegacia especializada, geralmente no interior tem uma ou duas delegacias. Vá até a delegacia mais próxima do fato que ocorreu. Então, se não tem a especializada do meio ambiente, pode ir à delegacia mais próxima, que lá eles vão tomar as devidas providências. Pode procurar o Ministério Público também? Pode procurar o Ministério Público, algum policial amigo que vai te auxiliar, algum advogado que você conheça. Qualquer pessoa que entenda desse assunto, que saiba como funciona a legislação, ela vai te orientar ao que fazer, como denunciar, o que fazer com as provas. Então, qualquer pessoa que você conheça que saiba desse assunto vai te orientar nesse sentido. Tá certo. Doutor Gabriel Fonseca, advogado criminalista, quero muito agradecer a participação do senhor por essas explicações. É tão importante a gente informar a população desses direitos dos animais, né? E a punição para quem não respeita. Muito obrigado ao senhor. Com certeza. Com as informações adequadas, a gente consegue prevenir esse tipo de crime, fazer a denúncia de maneira correta e fazer com que tenhamos uma proteção maior em cima dos nossos animais. Satisfação, prazer estar aqui. Um abraço a todos. Prazer é nosso e a gente vai seguindo agora. Vamos falar do tempo para essa semana, Semana Santa. Vai ser uma semana menor, né? Porque tem esse feriado aí. E a gente quer saber como é que vai estar o tempo. Será que vai chover? Vamos ver? O último final de semana foi realmente marcado por chuvas intensas em várias localidades aqui no estado de Goiás. Tudo por conta do avanço de uma frente fria que nós tivemos pela região sudeste do Brasil, ali São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, influenciou aqui o estado de Goiás. E essa combinação, né, trazendo essa umidade da região norte e essa frente fria avançando, favoreceu as áreas de instabilidade, provocando chuvas volumosas, como por exemplo, em Valparaíso nós tivemos praticamente quase 70 milímetros de chuva somente no sábado, em poucas horas. E com isso, alagamento. Tivemos também chuvas em torno de 60 milímetros em Aciara, Guarinos e outros municípios goianos também que foram afetados e também prejudicados pelas fortes chuvas. No domingo, Rio Verde também sofreu bastante com alagamentos por conta das fortes chuvas que ocorreram naquele município. E para esse começo de semana, nós ainda teremos aí a influência, a combinação calor-umidade. A frente fria ela já vai se afastar mais para o oceano, mas mesmo assim nós estamos recebendo umidade da região norte. E essa umidade, combinada com o calor, vai favorecer ainda, vai continuar favorecendo durante a semana áreas de instabilidade, e essas chuvas em alguns momentos elas podem evoluir para tempestades, acompanhadas de rajadas de vento, raios. Então é importante que a população fique atenta, que durante essa semana há sim alerta para tempestades e chuvas intensas em alguns municípios goianos que podem ser afetados. Aí nós teremos alagamento, em alguns momentos até transbordamento de mananciais. Então fique atento para essa semana para as fortes tempestades no estado de Goiás. Olha, nós vamos falar agora no nosso programa aqui na TV Assembleia sobre o uso sustentável da água na construção civil. Como é que está essa situação, hein? A Jéssica Bruna Batista, ela é analista ambiental, está aqui com a gente ao vivo, vai falar desse assunto tão importante, né? A água a gente precisa cuidar, não é isso, Jéssica? Tudo bem? Isso, bom dia, um prazer estar aqui com vocês. É isso, né? É um bem que está em escassez, a gente precisa sempre mais cuidar, preservar nosso meio ambiente, e a água acho que é o elemento principal da vida, então a gente tem que zelar por ele. Aquela ideia de que a água não acaba, acaba? Acaba, com certeza. A água é um bem infinito, né? Se a gente... As pessoas têm essa ideia, mas o mar, olha, nosso mundo é coberto por água. É coberto por água salgada, né? Água que a gente teria que fazer um processo de dessalinização para fazer uso. Né? E não é uma água de um bom consumo, não é igual a água doce. Ela é uma água... Eu queria saber de você, por exemplo, na construção civil, você trabalha numa empresa, como é que vocês fazem lá, por exemplo, a questão da água?
Então, lá nós temos ações que a gente faz reuso da água do ar-condicionado, a gente faz reuso da água do lava-bicas, que é uma estrutura para lavar as bicas de caminhão bitoneira que faz concretagem. A gente reutiliza isso para regar hortas, utiliza para usar no canteiro em si. Vamos pegar do ar-condicionado, fiquei até curioso. Como é que vocês fazem? Então, todo ar-condicionado, eles têm uns drenos, né? Aí a gente canaliza esses drenos e manda direto para umas hortinhas que a gente faz lá no canteiro de obras? No canteiro de obras. A gente faz com hortaliça, a gente faz com plantinhas mesmo para melhorar a questão visual. E os funcionários gostam bastante, né? Porque é algo que eles podem usar, eles levam até, né? Eles contribuem com essas ações que eles... É compartilhada, é uma horta compartilhada. Então, eles podem ajudar no plantio, ajudar no uso. E isso o que é produzido lá dividido com eles? Sim, com certeza. Eles almoçam na obra, né? Então, eles podem ir lá retirar a cebolinha, retirar os coentros e fazer uso ali mesmo. Tá, você falou da bica, como é que é isso? Me conta. Então, a empresa que a gente trabalha, ela faz concretagem, né? Então, a gente utiliza caminhão bitoneiro o tempo todo dentro das obras. Aí, para não contaminar o solo com o restinho que fica ali, a gente tem uma estrutura que ele lava as ponteiras daquele caminhão, né, nesse chamado lava-bicas, né? Então, é uma estrutura onde recebe ali aquele rejeito, aí tem um tanque de decantação, um de filtro com brita e mais um tanque para disposição dessa água. Aí é onde o pessoal faz o reaproveitamento, seria nesse último tanque, de água não potável. Que legal. E a água da chuva? A gente também faz reaproveitamento. A gente coloca tambores no final das calhas, que aí ele já vai direto para os tambores ali, e dali é só fazer a utilização. Também para limpeza, para diminuir poeira, para a gente diminuir essas incidências também. É importante, é claro, vamos tocar agora no ponto de vista da economia para a empresa. O que vocês, com todas essas ações que vocês fizeram, tem muita gente, mas isso vai ter custo. Na verdade, você tem uma economia, né? A gente tem economia, a gente deixa de usar tanto assim a água da torneira para a gente usar aquela água ali, tanto do ar-condicionado, né, tanto das bicas. E assim, pelo menos 10% de economia a gente tem, fora o que a gente traz, né, a informação, a evolução em questão de sustentável, né, porque empresas grandes fazendo isso, a gente leva a amostra, né, o que seria o bom modelo ali para a gente seguir. Sim. Entendeu? Agora, você percebe, você que trabalha como analista ambiental, essa empresa que você está citando, mas as outras construtoras, você percebe que isso está crescendo também, essa consciência ambiental e esse uso sustentável da água, ou não? Está crescendo. Inclusive, a gente tem visitas, assim, tem pessoas de outras obras que procuram, né, que têm interesse em fazer também. É algo que não vai ser tão imediatista, mas eu vejo uma evolução. Eu vejo que as empresas estão buscando, estão tentando, acham os nossos modelos interessantes e tentam aplicar nos seus próprias obras. Se a empresa estiver acompanhando, fala assim, mas eu também quero utilizar esse modelo. Ela deve começar por onde? Como é que vocês fizeram? Então, a gente começou entendendo ali aonde que estava havendo desperdício, né? Onde que a gente poderia resgatar essa água que ela só estava indo, né? Aí a gente começou a ver ali que o ar-condicionado ele sempre estava molhando o chão e não tinha algo que fazer, né? Era um desperdício. Era um desperdício desnecessário. Aí a gente começou colocando uma plantinha e viu que deu certo, né? Ficou bonitinho, a planta traz a questão do conforto ambiental, aí a gente começou a evoluir. Hoje a gente tem obras que num canteiro a gente está, no mesmo cantinho, são 3 aparelhos de ar-condicionado que a gente está fazendo, regando ali aquelas plantas. E como é que você percebe que isso chega na cabeça de quem está trabalhando lá, do pedreiro, do mestre de obra, do servente? Como é que eles estão absorvendo isso? Então, eles elogiam bastante, eles têm interesse em como fazer aquilo, procura também, a gente divide também, faz troca, sabe? Como é que pode fazer aquilo em casa também. Os mestres, né? Os mestres que antigamente tinham aquele hábito de não, só produzir. Hoje eles que me procuram, olha, Jéssica, vamos fazer isso aqui? Olha que ideia interessante. E assim, eu fico muito feliz, né? Para a gente estar mudando a cabeça, não só o físico ali nas obras, mas também o pensamento deles. Porque quando a gente olha, por exemplo, o setor da construção civil,
a quantidade de obras, né, espalhadas pela cidade, não só aqui, né? Se a gente imaginar o Brasil, a gente imagina também o poder da economia e da questão da sustentabilidade, né? Justamente. Goiânia em si já é um canteiro de obras, né? A gente tem muita obra aqui. E assim, quando a gente traz isso, a gente espalha a informação, a gente espalha a benfeitoria, né? Então, quando a gente começa pelo pequeno, a gente passa para 1, passa para 2, e eu acho que é aí que a gente pode continuar, né? Às vezes a pessoa tem percepção, mas só eu que faço. Mas se você não fizer, talvez o outro não vai fazer o dele e a gente não vai conseguir. A gente não precisa mudar o mundo, vamos mudar a nossa casa. A gente deixando o nosso jardim bonito, a gente deixando o nosso bonito, a gente pode incentivar os outros. Mas hoje, só para a gente ter uma noção, a empresa que você atua, ela tem quantas obras em Goiânia? Olha, você tem noção disso? Nós temos 4 em Goiânia, mais 3 só nessa região, né? Sim. A companhia ela é gigantesca. Então, só que eu cuido são 7 em ação. Todas elas têm esse trabalho? Todas têm algum tipo de ação. Algumas têm 3, outras têm mais. A gente também, na maioria das obras, a gente tem uma situação que eu também acho muito legal. A gente, no banheiro masculino, a gente liga ali o tanque de lava-mãos ao mictório. Então, quando o pessoal está usando ali para lavar a mão, ele já está lavando o mictório também. Então, sempre muita gente usa uso coletivo, né? Então, a gente reduz bastante o uso dentro dos banheiros também com essa ação. Tá certo. Se alguém quiser, eu vou até falar o nome da empresa, eu acho importante, toda ação que ela é bem feita, ação solidária, ou ação mesmo de educação ambiental, ou qualquer outra coisa, acho interessante a gente divulgar. Qual que é a sua empresa? MRV Tá Co. Se alguém tiver interessado em saber como é que vocês atuam, pode entrar em contato com vocês. Estamos à disposição. Aí vocês repassam essas informações todas? Claro, marca uma visita, a gente mostra, a gente incentiva os outros fazerem também, estamos à disposição. Jéssica, parabéns por essa iniciativa da empresa de vocês. Muito obrigada, senhor Devar. Agradeço muito o convite, agradeço muito a abertura que vocês deram pra gente. Volte mais vezes. Muito obrigada. Jéssica Bruna Batista, analista ambiental, conversando com a gente aqui no nosso programa Agora Goiás. Obrigado pela participação sua e mais uma vez, parabéns, viu, gente? Porque o uso sustentável da água vai salvar o planeta, viu? Agora vamos continuar aqui. Tem outras informações. Começou na Assembleia Legislativa a exposição Quarteto em Mostra. São 28 obras de artes feitas por 4 artistas de renome. A exposição está aqui no térreo da Assembleia Legislativa para visitação. A repórter Tiara Castilho acompanhou a abertura da exposição e traz os detalhes para a gente agora. Uma exposição de arrancar olhares curiosos, de deixar qualquer um encantado com a riqueza de detalhes. Por aqui, os quadros são variados e cada um reflete as técnicas individuais dos artistas. Esta é a exposição Quarteto em Mostra, que revela obras de 4 artistas de renome. Elson Nascimento é um deles e trouxe telas como Pantera Negra, leões, tigres, pinturas que expressam realismo em figuras de animais. Na abertura, a gestora de cultura da Alego, professora Ana Rita, falou que a exposição é um reconhecimento da arte e dos artistas. Isso é importante, né? A casa receber obras de artistas que têm uma larga trajetória já no estado, no Brasil, reconhecidos internacionalmente. Então, a Assembleia mais uma vez se firma, né, como um espaço de cultura, de arte e um espaço que acolhe os artistas goianos. Por aqui também é possível encontrar obras com traços figurativos e geométricos. Para a artista, a exposição na Alego representa uma valorização do trabalho dela, que há décadas faz dos pincéis companheiros inseparáveis. Eu acho que é um sonho de todo artista, porque é um lugar que vem todo mundo aqui, o dia todo está cheio de gente, que às vezes a gente expõe em lugares que só tem gente na abertura. E aqui não, aqui passa gente o dia todo. Então acho que é uma realização para um artista, porque ele vai ficar conhecido. Já o artista Omar Souto trouxe para a exposição a maior obra que está no local. Esta tela, segundo ele, foi planejada há muitos anos e conta a história das 3 Marias. Nossa Senhora de Nazaré, Maria de Nazaré, Maria Bonita e
Maria da Penha e a violência, né? Todas três sofreram muito. O menino Jesus, a mãe fez tudo para esconder, né? Para não ser morta a criança. Maria Bonita era a companheira do Lampião, vivia correndo, lutando, né? E Maria da Penha que representa a violência hoje no mundo todo, né? Nessa exposição ainda nos deparamos com obras abstratas que surpreendem o público com traços livres e tons vibrantes. É um sentimento de emoção poder apresentar meu trabalho, estar aqui com outros colegas e sempre é um motivo de alegria quando a gente tem essa oportunidade de mostrar os trabalhos da gente, que a gente faz com muito carinho. Ao longo da abertura da exposição Quarteto em Mostra, os visitantes ainda acompanharam o show com o cantor martinês Chiovato. As obras ficarão expostas aqui no térreo da Assembleia Legislativa até o dia 10 de abril para visitação. Gente, vamos falar de esportes porque tem resultados aí, teve jogo ontem da Copa Verde, Goiás e Vila Nova, hoje tem Atlético e Goiânia, quarta-feira tem Vila Nova e Aparecidense, ou seja, bastante movimento aí nessa parte esportiva, né? E vamos começar então, já primeiro dando um bom dia, agradecendo a presença nessa semana que é mais curtinha, aqui Álvaro da Universo, mais famoso Álvaro Alexandre, tudo bem? Bom dia, Jordemar, bom dia, Hugo Duarte. Oi, Hugo. Bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Assembleia. Bom ter vocês. Agora sim, você vai mandar um bom dia para quem, Hugo, hoje? Para quem? É. Um bom dia para todo torcedor do Vila. Aliás, a Copa Verde acabou, foi Copa Vermelha ontem, né? A Copa Vermelha. O Vila eliminou o Goiás lá no estádio da Serrinha. Já está trocando os nomes para Surrinha, mas ainda é Serrinha. 5 vezes já, né? Pois é. O Goiás... lá. Ô, Jorge, deixa eu só fazer um pedido aqui para a diretoria do Goiás. O Goiás é um clube grande. O Goiás tem que jogar no Serra Dourada. Enquanto jogar nesse estádio, aí é para jogar contra o Santa Helena, contra o Quirinópolis, clássico e campeonato brasileiro, Goiás chama-se Serra Dourada. Concordo com o Hugo. Por que, gente? O Serra, o que nós vimos do Goiás fez grandes jogos lá no Serra, o Jordemar. E o Goiás é um campo maior, é um campo que cria uma outra atmosfera para o jogo. O time, quando vem jogar no Cerro, quando vai jogar na Serrinha, é aquele estádio menor, muito bem estruturado, mas menor. Lá não, lá no Serra, quando o time entra, que dá uma olhada naquele Serra Dourada com a torcida do Goiás, influencia você jogar, você cantar, um cantor com 100 mil torcedores para ver o seu show e com 5 mil é uma coisa. É diferente. Então Serra Dourada é o charme, é o estádio mundialmente conhecido e a torcida do Goiás é grande, o time do Goiás é grande. Tá a prova, Jorge. O Goiás sempre é eliminado lá no seu estádio. Ô Kennedy, prepara os gols aí. Eu quero saber porque o jogo ficou 1-1, não foi isso? 1-1. 1-1. Primeiro jogo, o Vila ganhou de 1-0, 1-1, despachou o Goiás. Despachou o Goiás. Continuou o Vila na semifinal da Copa. E o Vila saiu na frente, gente. Saiu na frente. Coloca aí pra gente, vamos ver esses gols aí. Eu quero que vocês já vão comentando. Esse é o do Vila. É, o do Vila, do Bruno Matias, né? Tem uma falha da zaga aí não, gente? Foi. Olha lá. Ô Jordemar, eu estava até comentando com o Hugo ali, né, Hugo, fora, que o Vila montou uma estratégia de quê? Jogando com o regulamento debaixo do braço, né? Sim. Montou 3 zagueiros, né? Botou a defesa mais compacta, o meio de campo mais forte, né? Sim. Deixou o Fernandão e o Alisson lá na frente. Já o Goiás foi ao contrário, o Goiás deixou o Juninho e o Wellington no meio de campo, né? Deixou o meio de campo mais disposto e botou 4 atacantes praticamente, que era o Mateuzinho, o Paulo Baia, o colombiano, né? O Quinteiro? Não, o Quinteiro não, o colombiano do Goiás. Atacante, do Goiás. E o Vinícius, que voltou e jogou essa partida. Então ficou praticamente 4 atacantes e o meio de campo muito aberto. E aí o Vila se aproveitou dessa jogada aí,
Foi uma roubada. Aí foi no primeiro tempo, Vila Nova 1-0. Bruno né? Matias. O Kennedy, vamos colocar o gol de empate do Goiás, que também foi no segundo tempo, né? Foi. Você jogar, olha, ó, escanteio. Pedrinho, né? Golaço, 1,5 m, né? Subiu de cabeça. Na zaga daqueles três gigantes lá. Parece que só ele subiu, né, Hugo? Só ele também, falha da defesa. Ô Jordeval, o Álvaro fez aqui o resumo tecnicamente e eu vou fazer um resumo do olhômetro. O Goiás é um time muito ruim. Esse resultado aí era normal, esse empate. O Vila teve a sorte, a competência, vamos dizer assim, de vencer o primeiro jogo. E não poderia esperar esse jogo do Vila diante do Goiás algo melhor. Então o Vila classificou na vitória de 1-0, porque empate ali era o resultado de duas equipes que não estão tão bem, duas equipes que estão fracas, e eu tenho temor para o Campeonato Brasileiro. Para mim, esse time do Goiás, do jeito que está, não vai subir, e o Vila também não sobe com esse time. Eu quero falar dos bastidores. Depois do jogo, fiquei sabendo que teve uma situação complicada, ruim, briga nos vestiários. O que aconteceu lá, gente? Foi na descida do vestiário, né? Que ali atrás do gol, tem aquela imagem até de Soares Pinheiro, tem a descida dos vestiários, e ali teve muita comemoração efusiva dos torcedores, dos diretores, dos jogadores e diretores do Vila Nova, né? E o pessoal do Goiás estava saindo ali também. Parece que houve até uma cuspida do Paulo Baia, se eu não me engano, no presidente, né? Um dos motivos, só cortando por jogo, ser no Serra Dourada para evitar esse tipo de coisa. Já acontece. Entendeu? Serra Dourada não tem isso. Serra Dourada é um campo neutro, acabou. Ali chega um torcedor, tá ali, xinga, joga um chiclete na cabeça do outro e dá confusão. É briga. Já imaginou se tivesse torcida do Vila aí, dentro desse estádio? Então é isso que precisa ser revisto. Um jogo desse porte aí chama-se Serra Dourada. Não tem confusão, acabou, até pra gente no começar a parar com esse negócio de torcida única, né? É terrível a gente imaginar um jogo, um clássico Vila Nova e Goiás Vila Nova, com torcida única. Chama-se omissão. Não é? Nós temos uma das melhores, se não a melhor polícia do Brasil. Sim. A nossa polícia do estado de Goiás tem condições tranquilamente de contornar todos os problemas que houver quando tiver duas torcidas. Aliás, nós temos que levar torcedores para o estádio. Bandido, lugar do bandido é ali, na BR. Você falou na polícia, quero mandar um abraço para o novo comandante da PM, viu? Coronel Marcelo Granja. Experiente. Ô Jordeval, isso que o Hugo falou é até um momento que Goiás vive diferente, né? A gente sabe do trabalho que a polícia vem feito aqui, diz que é o estado mais seguro do Brasil, Goiás. Então, quer dizer, por que não voltar as duas torcidas e realmente botar a polícia efetiva ali para... Eu vi antes do jogo, Álvaro, a polícia militar parou o torcedor do Goiás lá, botou tudo na parede lá para dar aquele famoso baculejo. A polícia militar é eficiente, a polícia militar precisa os dirigentes colocar dos clubes, o presidente da federação, enfim, os responsáveis por isso, o Ministério Público, e colocar as duas torcidas. Agora, gente, agora o Vila Nova provavelmente vai enfrentar o Cuiabá. Provavelmente. Porque o Cuiabá ganhou o primeiro lá em Brasília. 4-1. 4-1 do Brasiliense. 4-1 do Brasiliense. E vai jogar em casa agora na quarta-feira. Quarta-feira faz o jogo lá. Provavelmente vai ser o Cuiabá. Mas, gente, o Hugo Duarte, e hoje? Olha, 7h30 da noite. Futebol tem as suas peças, mas eu, porém, não acredito. Para mim, o Atlético classifica, o Atlético é o melhor time do Centro-Oeste. Hoje é o Atlético, em todas as suas condições, estrutura, futebol, o Atlético é o cara. Agora, pode ser surpreendido pelo Goiânia? Pode. Eu não acredito. Para mim, o Atlético consegue a classificação para a final do Goiânia. Hoje, quem passar vai para a final, né, Álvaro? Vai para a final. Eu também acredito que o Atlético vai conseguir até uma vitória, né, em cima do Goiânia. O Goiânia, com certeza, o técnico Glauber vai montar um time parecido com o que foi o primeiro jogo, né, criando dificuldade demais para o Atlético. Mas o Atlético joga em casa, com certeza o Ascioli vai estar lotado com a sua torcida empurrando o time, então dificilmente o Goiânia vai conseguir a classificação. Mas pode surpreender, surpreendeu o Goiás, surpreendeu o primeiro jogo, né? Exatamente. Eu queria até falar, o Goiânia, por exemplo, ele surpreendeu com o Goiás, né? Depois ele, se soubesse segurar o jogo, teria até talvez vencido o jogo contra o Atlético, 2-0 no primeiro tempo, 7 minutos. Né? Pode ser que também surpreenda. Pode. Vocês dois são torcedores. Sim, mas torcedores imparciais. Você já assistiu o filme do Tarzan? Tarzan contra quem? O jacaré, você já viu o jacaré mordeu o Tarzan uma vez? Lá no Cine Hollywood.
Então o Jacaré não vai ganhar do Tarzan e o Atlético, no caso é o Tarzan e o Goiânia o Jacaré. Tem muito mais peça de reposição, né? O elenco é melhor, né? Joga mais gente, joga mais bola. Joga em casa, tem um elenco fisicamente, grande, o problema do Atlético fisicamente. Tecnicamente, os jogadores que entram mantêm o nível, né, Jordé? Os jogadores que entram no time do Atlético mantêm o nível do Atlético. O Atlético cansa seu adversário no primeiro tempo e no segundo ele... E você viu que não perde a questão física, né? Não perde. A parte física do Atlético maravilhosa, né? Maravilhosa. Exatamente. Hoje, na verdade, a técnica foi embora do futebol brasileiro. Então tem que ser na física. E fisicamente o Atlético está 100%. Muito e o outro finalista vai sair do jogo de quarta-feira. Que horas, gente? 19h30. 19h30. Lá no Oba. Vila Nova e Aparecidense. Agora deu fôlego para o Vila. Opa. Agora acredito mais na classificação do Vila diante da Aparecidense. Por quê? Com essa classificação, o time já vai embalado. Vai animado? Né? Vai animado, vai embalado, confiante. Isso é importante. Tecnicamente, as duas equipes são equiparadas. A Aparecidense, o Vila Nova, não é porque o Vila venceu o Goiás, classificou, que passou a jogar o futebol. Você acha que então, Álvaro, vai ser o Vila vai entrar naquele esquema de tentar fazer um gol logo no início, no abafa ali? Jordevar, até a própria escalação do Vila, o Márcio vai ter mais um tempinho, né? Que ele foi contratado num dia, no outro dia já tinha jogo, e agora ele vai ter um tempinho um pouquinho maior para analisar a Aparecidense, que ele já meia hora a mais, ele vai ter uma meia hora a mais. Uma meia hora, né, Hugo? Para Para justamente poder... Mas com certeza, o time que vai jogar contra a Aparecidense vai ser diferente desse que jogou com o Goiás. Sim. Porque esse com o Goiás, ele jogou com o regulamento debaixo do braço, como eu falei. O time mais atrás, retrancado. Lá no Oba, não. Nesse jogo de quarta-feira, ele vai ter que ir para dentro. Ele tem a obrigação de os gols para conseguir a classificação. Exatamente. Em cima disso, Hugo, eu queria a sua opinião. Porque veja bem... O ataque do Vila Nova, o Fernandão não tem feito gol. Nada. Não tem Você feito acha nada. Como é que seria o time do Vila Nova, na sua opinião? Olha, o Fernandão, ele é um atacante que a qualquer momento pode fazer gol. Eu acredito que ele tenha que jogar com o Fernandão. Tem que começar jogando. Só um detalhe. Ontem, para você ver que treinador não ele é 20% apenas no time. O Zé Ricardo fez tudo o que tinha que fazer dentro do jogo ontem. Jogou até com 4 atacantes. E não deu conta. A qualidade técnica dos jogadores do Goiás é inferior. E o Vila vai ter que jogar no ataque. Ele precisa vencer a Aparecidense. Mas o Vila é superior ao Aparecidense? Não, para mim está no mesmo nível. Dentro do campo está o mesmo nível. Tanto que eu falei que o jogo lá, a Aparecidense ganhava o jogo. Sim, você falou. Eu falei que a Aparecidense ganhava o jogo lá, até por esse nível, jogando em casa, eu achava que a Aparecidense ganhava o jogo. Já nesse jogo da volta, como você falou do Fernandão, o Fernandão tá mandando, mas ele é artilheiro, né? A gente cria, a torcedor do Vila cria. Ele ontem no jogo perdeu uma oportunidade, né? Na jogada do Alisson, deixou o Fernandão perdeu, chutou, grande defesa do Tadeu, mas é aquela bola que o artilheiro não costuma perder. Pode ser numa final dessa, numa decisão, vai lá e faz dois o time do Vila. Justamente. Então eu acho que ele vai começar jogando, aliás, tem que começar com 3 atacantes, o Vila não pode jogar como jogou contra o Goiás, porque jogava para classificar, jogava com 3 zagueiros, enfim, o Vila tem que sair para o jogo. A torcida, ela faz a diferença no estádio como o Oba? Ajuda. A torcida ajuda, mas quem resolve são os jogadores. Mas casa cheia... Ajuda. Às vezes pode atrapalhar. Se o time não vai bem, começa a ser vaiado, e aí? Você, às vezes, atrapalha. A torcida pode ajudar, como pode atrapalhar também. Ontem no jogo, teve até esse detalhe que o Hugo falou. O jogo ia caminhando para o final do primeiro tempo, o Vila ganha de 1-0, a torcida já estava preparando para vaiar, aí o Pedrinho vai lá e faz o gol de empate. A torcida deu aquela... Aí ficou esperando. Agora, quando terminou o jogo, foi uma vaia generalizada de toda a torcida. Então, isso é o que o Hugo falou. Realmente ajuda muito, né, quando o time empolga a torcida, mas também atrapalha. Gente, vocês arriscam um placar? Porque eu gosto de placar, sabia? Eu arrisco. Vamos lá, Hugo, qual é o placar que você acha que vai acontecer hoje? 2-0 para o Atlético. 2-0 para o Atlético. Álvaro da Universo. 2-0, tá bom. Vocês estão combinadinhos aí, hein? Não, a gente... porque o Atlético... Essa é a opinião, né? O time do Goiânia vai jogar bem, mas não dá conta de parar o Dragão, né? Não tem jeito. Tá certo. Opinião, amanhã a gente vai voltar, né? E é claro, a gente vai saber o resultado do jogo. Vamos ver quem tem, como é que é aquela história? Vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Garrafa vazia para vender. Garrafa vazia para vender. Ou picolé do Quibrasa, né? Olha. Para quem não sabe, Quibrasa, gente, Quibrasa era uma fábrica de sorvete de picolé lá na cidade de Morrinhos, onde nasceu esse querido Hugo, e eu também. Era bom?
Bom demais, já trabalhei lá vendendo picolé. O Jorge Levado vendia picolé, ele saía com a caixinha de isopor, aquela tradicional, Isso. com 50 picolés. Ele chupava 25, só vendia os 25. Todo o dinheirinho que ganhava era para os picolés. Tá bom. Gente, bom demais ter vocês aqui, é sempre uma alegria, né? A gente sai daqui mais feliz, né? Porque vocês são, além de comentaristas esportivos que conhecem profundamente, vocês realmente transformam num ambiente mais agradável, mais alegre. Hugo Duarte, obrigado, meu amigo. Estar sempre com você é um prazer, é uma alegria. Quem não tem essa oportunidade, assiste aí pela televisão. Mas quem tem, está do lado dessa fera aqui do nosso jornalismo, eu tenho. Um abraço e até amanhã. Álvaro da Universo, obrigado, amigo. Obrigado, Josevar, obrigado, Hugo. Amanhã estaremos aqui de volta. Tá certo, combinado, hein? Amanhã. Tá bom? Gente, vamos continuar aqui, porque agora nós vamos falar da Escola em Movimento. Esse é um projeto que existe aqui na Assembleia Legislativa e faz parte também do nosso programa Agora Goiás. A Letícia Carvalho recebe uma professora, gente, que foi uma das pioneiras na educação aqui em Goiânia. Essa entrevistada é a testemunha viva da história da nossa cidade. Vamos agora descobrir quem é ela. Pode chegar, seja bem-vinda a mais uma Escola em Movimento. Hoje é a estreia do Pioneiros da Educação, que vai falar, uma vez a cada mês, sobre a história da educação no estado de Goiás. Meu nome é Letícia Carvalho, eu sou branca do cabelo preto e estou vestindo uma blusa florida, roxa e uma calça jeans, e vou guiar a nossa conversa de hoje. E a nossa convidada é a dona Jovelina Barbosa da Silva. Ela que é professora aposentada, morena, de estatura mediana e cabelos lisos castanhos. Jovelina Barbosa é natural de Taguatinga. Pedagoga por formação, atuou em diversos cargos técnicos na educação estadual, além de vivenciar o dia a dia da política nos cargos que ocupou em gabinetes legislativos. Dona Jovelina, eu gostaria que, para iniciarmos essa conversa, a senhora nos contasse um pouco sobre as suas memórias de quando ainda menina, da vinda da senhora para Goiânia e também de como que era a realidade educacional em meados da década de 50. Eu, Jovelina Barbosa, nasci em Taguatinga, Goiás, hoje Tocantins. Meus pais moravam na roça, eram analfabetos e tinham 7 filhos. E a família da minha mãe, em Taguatinga, com a criação de Goiânia, todos já tinham vindo para Goiânia, só tinha ficado minha mãe. Então o irmão dela, caçula, ficou preocupado, deixando a irmã mais velha na roça, analfabeta, 7 filhos, todos analfabetos, saiu de Goiânia e foi lá em Taguatinga, voltou para convencer meu pai para vir para Goiânia, trazer os filhos, para educar os filhos em Goiânia. E meu pai, com o propósito de educar os filhos, largou roça formada, terreno, as terras que ele tinha, montou os cargueiros com alimentos, aquelas bruacas de couro, e viemos nós todos naquele grupo de animais, de cargueiros, certo? Passamos 4 meses de Taguatinga até Goiânia, com o propósito de educar os filhos. E chegando em Goiânia, eu tinha 4 anos de idade e Goiânia tinha 8 anos já. Então, Goiânia era já chamada a nova capital, mas não tinha o nome ainda fixado. Um jornal da cidade, na época, lançou uma pesquisa entre Goiânia e Petrônia, porque Goiânia foi criada por Pedro Ludovico Teixeira. E Pedro Ludovico não quis que essa homenagem fosse feita para ele,
porque a intenção dele era Goiânia, a capital do estado, sair lá de Goiás Velho, vir para cá. E ele não tinha vaidade nenhuma. Então, ele escolheu Goiânia. Goiânia passou 2 anos sendo chamada de nova capital, até que surgiu essa pesquisa e foi fixada Goiânia. E como era a realidade educacional nessa época? Nessa época, no início de Goiânia, nós tínhamos aqui a Escola Técnica Federal de Goiás, que o governo federal já tinha trazido para cá, já para formar técnicos, jovens para o trabalho. E aí o governo estadual criou o Liceu de Goiânia, com os cursos científico e clássico. Então, Campinas foi o bairro primeiro de Goiânia, mas ele já existia antes de Goiânia. Então, Campinas ficou com o Colégio Pedro Gomes, já tinha colégios, né? Então, Campinas veio antes de Goiânia. E Goiânia, naquela época, era uma cidade assim, aquele começo todo de Goiânia, né? Assim, só aqueles colégios, só o Palácio das Esmeraldas ali, e poucos prédios dentro de Goiânia. Então, eu me lembro bem do Grupo Escolar Modelo. Eu fui aluna do Grupo Escolar Modelo. E o grupo escolar tinha outros grupos escolares, mas Goiânia foi crescendo assim com os colégios, né? Porque vinham as pessoas para ajudar na construção de Goiânia, mas não tinham onde ficar, onde estudar. E tinha o córrego Botafogo, e por causa das águas, né? Aí o córrego Botafogo ficou cheio de invasões ao redor por causa das águas. E eu já menina, já estudante de 2ª série do ginásio, eu passava naquelas invasões da beirada do córrego e levantava os analfabetos. Então, os outros até perguntam assim, nossa, mas desde quando você é professora? Eu falo, eu acho que desde quando eu nasci. Eu já nasci professora, porque eu era jovem ainda, eu fazia esse levantamento dos analfabetos na beirada do córrego Botafogo e fazia a classe e levava para o Grupo Escolar Presidente Dutra para alfabetizar esses analfabetos que vinham para a construção de Goiânia. Então, eu tenho essa lembrança assim, maravilhosa de Goiânia, desse crescimento de Goiânia, que a gente tinha assim, só poucos colégios, né? O liceu. Aí criou-se o Instituto de Educação de Goiás, que era para que as escolas normais, as escolas que formavam as normalistas, né? Então foram agrupadas e foi para o Instituto de Educação de Goiás. Lá ficou, já tinha na Vila Nova aquele terreno todo que vocês veem lá hoje, que é a Secretaria da Educação, já tinha o Jardim da Infância, e o curso primário, o grupo escolar. Aí chegou o ginásio e o normal. Eu fui aluna do ginásio no Instituto de Educação desde da sua inauguração. Então, quem chega hoje lá vê que tem, naquele salão de entrada, tem um painel enorme, onde tem lá o desenho assim,
umas pessoas, o painel significa a ignorância e o desenvolvimento e o estudo. Então, era quem não estuda e quem estuda. Como ficava? Então, essa ignorância e o desenvolvimento. Então, que foi o Peclar, o professor Peclar, que pintou aquele painel todo. E eu tenho orgulho de dizer que eu vi dia a dia aquela pintura sendo crescida. Eu só tenho a agradecer a senhora pela participação e pela presença, tá bem? Obrigada. E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. E para continuar nos acompanhando, basta nos seguir nas nossas redes sociais. Até o próximo Escola em Movimento. Tá certo, obrigado, Letícia. Um abraço para você. Estamos encerrando mais um Agora Goiás. Amanhã a gente volta no mesmo horário. Conto com você, hein? Obrigado pela companhia. Até lá.